Bem-vindo ao nosso canal de histórias do Reddit. Prepare-se para mergulhar em relatos de famílias, amigos, casais, traições e mistérios, e também histórias inacreditáveis. Não perca tempo e vamos assistir! O que está acontecendo na sala ao lado? Então eu sou o gerente de um motel no sul da Flórida. Mudei-me para a propriedade há cerca de 2 meses e meio. A propriedade é antiga, foi construída por volta dos anos 1950, mas não tem passado quadriculado. O hóspede estava hospedado no quarto ao meu lado, que é o quarto 4, check-out em 2 noites, e desde então o quarto está vago. Ontem à noite, enquanto eu estava deitado na cama, eu poderia ter jurado que alguém estava na unidade. Pensei imediatamente que o hóspede ou um amigo do hóspede tinha quebrado algo tentando ficar de graça. Então eu vou ao lado, bato na porta, não há resposta, então uso minhas chaves para abrir a porta. Além disso, alguém deixou todas as luzes acesas em toda a sala estava completamente vazia. O senhor que ficava naquele quarto costumava deixar a TV ligada a noite toda. Pensei que talvez eu não estivesse acostumado com os barulhos quando este lugar finalmente estava quieto. Achei que estava apenas me acostumando com os sons quando este lugar estava completamente tranquilo. Então estou deitado aqui esta noite, está completamente tranquilo e ouço alguém abrindo e fechando os armários da unidade ao meu lado. Agora lembre-se, eu já verifiquei esta unidade. Está completamente vago. Eu tenho as únicas chaves para entrar e sair. Eu estava tão convencido de que havia alguém lá dentro que saí da cama, me vesti e fui para o lado novamente. E, ao chegar lá, todas as luzes da unidade estavam acesas, mas a sala estava completamente vazia. Agora sei com 100% de certeza que ouvi os armários daquela sala abrirem e fecharem. Acabei de voltar para o meu quarto, dei de ombros e ri. Não paralisia do sono. Olá a todos. Estou há muito tempo à espreita, não sei se já postei aqui antes. Se sim, já faz muito tempo. Então, se este não é o subcerto, gentilmente me direcione para outro lugar, por favor. Eu esperava que todos vocês pudessem me dar alguma visão sobre algumas experiências que tenho tido em minha casa. No ano passado, mudei-me sozinha para um pequeno apartamento de um quarto de cama. Só eu e meus animais. Tudo corria bem até poucos meses atrás. Cerca de 1 ou 2 vezes por semana estou tendo esses sonhos com alucinações que parecem muito reais e estou tendo problemas para entendê-los ou dizer se eles estão realmente acontecendo. Essencialmente, o que acontece é que adormeço, seja na cama ou no sofá, e sou acordado com o que parece ser a minha porta da frente a abrir e a fechar. Isso me acorda sem paralisia, vou verificar as coisas, não encontrar nada e voltar a dormir. Recentemente minha amiga veio visitar de fora do estado e eu dormi no sofá, permitindo que ela dormisse no meu quarto. Pelo menos 2 vezes acordei com o que pensei ser o som da porta, mas quando olhei, e antes que pudesse me levantar, vi uma pessoa sombria ao meu lado bem perto. Isso obviamente me assustou e eu me apaixonei e eles foram embora. Agora, eu acho totalmente que estou tendo algum tipo de alucinações hipnogógicas, mas se sim, porque é quase sempre o mesmo com portas abrindo e fechando, e então o aparecimento repentino dessa pessoa sombra? Talvez seja importante acrescentar que, antes de me mudar para cá, tive um caso em que acordei na cama no meu antigo lugar, e havia uma pessoa sombra novamente ao lado da minha cama. Na época, eu chamei de paralisia do sono, que eu realmente só tive 2 vezes. Quando penso nisso, é como se eles estivessem pairando sobre mim, quase me observando dormir. O que você acha que está acontecendo? Este é um sonho de medos subconscientes de ser uma mulher vivendo sozinha? Estou alucinando? Ou devo acabar com um sábio? Editar para adicionar. Depois de digitar isso eu adormeci um pouco e fui acordado por minha máquina de oxigênio ter sido desligada e apitar. Quando me levantei para conferir, notei que a impressora e o modem estavam reiniciando. Isso me levaria a pensar que houve uma queda de energia, mas meu ventilador permaneceu ligado e o relógio do forno está ajustado e não piscando. Muito estranho. Edit 2 parece que apenas 30 minutos se passaram desde que eu postei isso,
Então eu não estava dormindo muito. Não são bem 3 horas da manhã aqui. O fato aconteceu por volta das 2h45. Espírito que eu vi quando criança. Então, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, eu era uma criança estranha, e tinha uma imaginação vívida, mas minha memória mais antiga de um encontro paranormal não parece que foi imaginada. Eu estava dormindo e acordei na calada da noite. Sentei-me, como se tivesse sido puxado para uma posição sentada, e vi alguém na porta aberta do meu quarto. Estava muito escuro, exceto pelo brilho suave da luz noturna do banheiro na esquina do meu quarto, mas eu me lembro de alguns detalhes. Esta figura era um homem, com cerca de 3/4 de altura como a moldura da porta, e era magro e esquelético. Seu rosto estava franzino e seus olhos estavam afundados. Lembro-me que ele estava apenas encostado à porta e sorrindo sem dentes à mostra, de uma forma quase amigável. Eu não senti nada ameaçador desse homem, nem ele se mexeu, mas eu me lembro do rosto dele principalmente, e, ao porquê as pessoas já pensaram que poderia ser homem de chapéu antes, não estava usando um chapéu. Lembro-me de me deitar sem fases e voltar a dormir normalmente. Só o rosto dele tinha algum detalhe que eu me lembre, mas pesquisei muitas vezes e não encontrei referências a esse homem em lendas urbanas ou em qualquer lugar da internet. Então eu virei para o Reddit. Alguém tem uma memória semelhante ou sabe o que pode ser essa entidade? Ainda consigo ver seu rosto mais claramente em minha mente do que qualquer outra coisa que tento visualizar. Espero encontrar respostas, mas sei que não é muito provável. Minha última casa foi assombrada? Quando eu tinha 13 anos na época, minha família e eu nos mudamos para os arredores de Columbus, Ohio, em 2010, da costa oeste para ficar perto da família estendida. Moramos nessa casa de 2010 a 2019. Eu nunca fui um não crente no paranormal, mas não pensei que algo iria acontecer comigo ou conosco. Cada incidente ou experiência estranha que tive lá nunca me causou muita preocupação no momento, e pensei que tudo era apenas uma estranha coincidência. Além disso, esses incidentes estranhos, que explicarei aqui em breve, não aconteceram com muita frequência, então essa pode ser outra razão pela qual eu não me fixei tanto neles. No entanto, o tempo passou, e recentemente tive uma discussão com minha família sobre alguns incidentes estranhos que tive naquela casa. Para minha surpresa, meus pais e minhas 2 irmãs foram levados de volta, e cada um disse que tinha ocorrências estranhas também. Aqui está uma lista de algumas das coisas que eu vivi junto com minha família. Tínhamos um relógio de avô que está na família do meu pai há décadas. Segundo ele, não funcionava há quase 40 anos e ficava principalmente em nossa casa apenas para decoração. Em 2011, eu estava no computador em uma sala próxima e o relógio do avô tocou alto uma música. Imediatamente corri para a sala com meu pai e minha irmãzinha com uma reação WTF. Depois de cerca de 1 minuto, a música parou, e o relógio do avô não funcionou desde então, até alguns anos depois, quando meus pais a levaram para uma loja e a consertaram completamente. Se eu tivesse que escolher uma sala que fosse considerada mais assombrada, seria a sala de piano-jantar. Tínhamos 2 gatos na época e por toda a casa, tínhamos esses 2 arranhões curvilíneos na parede. Por muito tempo, presumimos que eram os gatos, mas essas marcas eram literalmente idênticas, o que era estranho. Na sala de jantar, havia mais desses arranhões idênticos na parede do que em qualquer outro cômodo da casa. O que mais me assustava é que, às vezes, à noite, meus gatos ficavam no chão e ficavam olhando para o canto do teto dessa sala por 30 minutos a 1 hora, como se algo estivesse lá. Eles não fizeram isso em nenhum outro cômodo da casa. Minha experiência pessoal e mais aterrorizante até hoje foi na sala de piano-jantar. Era verão de 2018, só eu e minha mãe em casa. Eram umas 10h30 da noite e eu estava trancando a casa. Havia 2 entradas para a sala de piano. Eu estava a poucos metros de distância da sala e só tive uma sensação estranha quando olhei pelo canto do olho. Eu, tentando ser ousado, me fiz andar pela sala apenas para confirmar que estava claro. Entrei por uma via de entrada e estava saindo pela outra. Literalmente, assim que eu estava dando um passo da sala, uma sensação quente atingiu meu rosto e imediatamente comecei a ter o nariz sangrando, com sangue saindo de ambas as narinas. Eu não estava super assustada no momento,
mas olhar para trás agora, junto com minha família agora confessando incidentes estranhos na casa, amplificou quão assustadora essa experiência realmente foi. Meu pai disse que provavelmente teve que trocar mais de 100 lâmpadas naquela casa, o que aparentemente acreditasse que o paranormal interfira na eletricidade. Minha irmã, minha namorada na época e agora minha esposa, e eu ouvimos 3 batidas na nossa porta à noite em horários diferentes e todos nos levantamos e ninguém estava na porta. Minha irmã mais velha uma vez estava no chuveiro e ouviu meu pai dizer, "Ei, no banheiro." Quando ela olhou para fora, ninguém estava na casa, e ela olhou para a janela e meu pai estava realmente do lado de fora cortando o gramado. Quando ela perguntou ao meu pai, ele disse que estava fora quase 1 hora seguida. Não é realmente paranormal, mas eu juro que nossa casa estava em algum túnel de vento. Toda vez que ventava, a casa inteira fazia aquele som alto de uivo que era super estranho. Apenas uma nota lateral, aparentemente esta casa foi construída em 2008 porque a casa antes ardeu. Ninguém morreu no incêndio, que eu saiba. Como eu disse, não havia realmente nada de paranormal claro que aconteceu nesta casa como os filmes, mas não acho que todas essas experiências que tive sejam consideradas normais. Ocorrências como essa aconteceram tão raramente, então eu nunca pensei muito nisso na época, mas olhando para trás agora me assustou bastante. O que você acha? Entidade sem rosto. Foi em setembro de 2009, terminei o trabalho por volta das 4 horas e como havia trânsito na via expressa, decidi que pegaria a estrada do interior. No meio do caminho, havia um sinal de parada. Então parei, e à minha esquerda havia uma pequena casa de fazenda branca de 1 andar. Tinha uma grande janela e senti alguém me observando de dentro de casa. Aproximei-me do carro e, para meu choque, vi uma entidade sem rosto. Vestia um manto branco e tinha longos cabelos escuros. No exato momento, minha mente não conseguia registrar o que era e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Deu-me essa sensação petrificante e arrepiante. Quando você sente perigo e tem que correr, tudo o que eu queria era sair de lá. Só quando cheguei em casa é que entendi o que vivi. Quando minha mente entendeu o que acabei de ver, e eu não alucinei em pleno dia. Eu não podia ficar em casa sozinha. Então fui para a casa dos meus pais e contei tudo. Meu irmão foi conferir com a descrição e a localização que eu contei para eles. Quando voltaram, me disseram que a chácara estava abandonada. Embora não vissem nada, isso lhes dava também uma sensação petrificante muito fria. Amigo cometeu suicídio e algo estranho aconteceu no meu trabalho depois. Então, recentemente consegui um emprego na minha loja de bebidas local. Meu trabalho é de 5 minutos de distância do meu lugar e honestamente eu gosto muito deste trabalho porque é tão frio e como eu sou um local eu já conheço muitos dos clientes que vêm em uma base regular. Esse trabalho me ajudou a voltar a ter contato com muitas pessoas que eu não via há alguns anos. Um dia, um velho amigo, vamos chamá-lo de Steve, do colégio entre eles se lembra de mim. Nós não nos víamos há alguns anos, então tivemos uma boa conversa e fizemos planos para sair com um amigo em comum em algum momento no futuro próximo. Lembro que conversamos sobre como nosso amigo em comum fazia essa coisa onde ele contava histórias que soavam super falsas e inventava. Por exemplo, ele contou para nós dois uma história de como ele supostamente levou um tiro na perna. Mas a história era diferente a cada vez com um tom engraçado. De qualquer forma, eu digo a Steve que nossos amigos em comum é como Paul Bunyan com seus contos altos. Steve ri, e diz, sim, totalmente mano, ele é Paul Bunyan. Lembro que ele tinha comprado algumas beatboxes que são essa bebida alcoólica que é bem popular na minha loja. Lembro-me do sabor exato que ele tinha e tudo e lembro-me claramente de lhe perguntar se aquelas coisas eram boas e Steve diz-me que sim, eles são ótimas. Cerca de uma semana depois entro no trabalho e vejo minha colega de trabalho, vamos chamá-la de Diane. Ela está agindo de forma estranha de uma forma que suspeito que ela está passando por algo difícil em sua vida. Ela me pergunta se eu me lembro de Steve e eu digo que sim, claro. Ela me informa que ele faleceu. Perguntei se era uma overdose e ela me disse que não era uma overdose, mas também disse que achava que não era seu lugar me dizer a verdadeira causa da morte. Bem, eu penso nisso e decido que da próxima vez que eu ver Diane eu explicaria a ela que conheço Steve desde o ensino médio e ele não é apenas um cliente local que conheci no trabalho. Então,
Alguns dias se passam e eu vejo Diane na mudança de turno. Lembre-se que eu trabalho muito tarde, das 9 horas às 2 horas normalmente. Antes que eu tenha a chance de falar com ela, o gerente entre Diane sai para frente para falar com ela. Deixei que eles conversassem por alguns minutos, depois saio para avisar ao gerente que preciso usar rapidamente o banheiro. Bem, quando eu saio eu ouço Diane dizer algo na linha deste: sim, é foda que eles fariam a esposa pagar dinheiro para ter os cérebros em todo lugar limpos. O gerente respondeu: oh sim, ela provavelmente vai estar recebendo uma conta para essa limpeza. Quando ouvi isso eu sabia. Voltei para dentro da loja e me senti tão triste pelo meu amigo Steve. Eu apenas olhei para o espaço por alguns minutos e voltei para fora para encontrar Diane e o gerente meio que me olhando como se soubessem que eu tinha ouvido o que ela disse e estavam esperando que eu mencionasse isso. Optei por não fazê-lo e esperei até ficar sozinho com Diane para discutir o assunto. Expliquei a ela que eu e Steve éramos amigos do ensino médio e ela se abriu comigo depois disso. Acontece que Diane teve um ex que fez a mesma coisa alguns anos atrás. Ela realmente se abriu comigo sobre o que estava acontecendo depois disso. Ela me disse que Steve tinha acabado de ter um recém-nascido 2 dias antes do incidente. Outro menino que tem cerca de 4 anos. Esteves estava com ele há 8 anos seguidos sem grandes problemas. Diane conta que conhece Steve e sua namorada desde a primeira série. Todos cresceram juntos. Ela me diz que estava dirigindo o carro com Esteves Girufri no banco de trás e a viúva finalmente conseguiu dormir no banco de trás enquanto Diane dirigia. Bem, então a criança de 4 anos decide perguntar onde está seu pai e por que ele não pode mais vê-lo. Disseram à criança que ele está com Deus agora. É terrivelmente triste porque a pobre criança acha que Deus sequestrou seu pai e agora ele está bravo com Deus. Bem, é aqui que as coisas ficam estranhas. Naquela noite fui reabastecer bebidas lá atrás. Era por volta de 1 hora da manhã e de repente tive a sensação de que não estava sozinha e realmente parecia que estava com alguém que conhecia. Mas eu não conseguia vê-los. Tive a sensação de que meu amigo poderia tentar me mandar uma mensagem. Pensei comigo mesmo que se eu visse alguma coisa eu tentaria o meu melhor para não me assustar e passar qualquer mensagem que eu recebesse, se possível. Bem, eu pego exatamente a mesma bebida que vendi a ele da última vez que o vi e coloquei em uma prateleira. Eu me inclinei para pegar outra coisa e a bebida que eu tinha acabado de colocar na prateleira foi batida muito alto no chão como se alguém estivesse frustrado ou com raiva e bateu nela. Isso me deixou muito desconfortável e acabei chamando alguns amigos para vir relaxar comigo pelo resto do meu turno. Cheguei a tomar algumas doses de uísque para me acalmar. Mais tarde, depois do trabalho, conto à minha mãe o que aconteceu. Ela me explica que ele pode estar frustrado e irritado com sua própria decisão, triste com o fato de que é tarde demais para mudá-la. Minha mãe é budista Theravada, então ela me dá uma oração budista para brincar no trabalho para trazer energia positiva. Faço a oração no trabalho no dia seguinte e ela também vem me acompanhar durante parte do meu plantão. Durante a oração um copo de espuma também foi jogado por nada e minha mãe e eu vimos. No entanto, desta vez pareceu uma ação muito mais pacífica, sem raiva por trás. Quase como se estivesse dizendo que ouviu a oração. Minha mãe me disse que sentia que era ele tentando se comunicar. Na minha opinião a oração fez o que era suposto e sinto como se ele saísse em paz e o copo de espuma a ser levemente atirado fosse a sua forma de dizer: ei, cara, desculpe, eu te assustei outro dia, está na hora de eu ir. Sinto falta do meu amigo e espero que quem leia isso que está passando por momentos difíceis na vida passe por isso e escolha viver. O suicídio nunca é o caminho certo, só vai levar mais dor para todos os envolvidos.